Então, o que é conjugação? Para a gente entender o que é conjugação, a gente pode começar lembrando um truque que a gente já usou antes, que é a posteriori para θ, né? O f de θ dado x, a nossa incerteza para θ depois que a gente observa os dados, ela é proporcional a f de θ vezes f de x dado θ. Né? Ela é proporcional a priori vezes a verossimilhança. E tá bom, isso em geral pode nos ajudar bastante. Mas esse truque da proporcionalidade ele é especialmente importante se a gente observa f de θ vezes f de x dado θ, a gente já observa que é o núcleo de uma distribuição conhecida sobre o θ. Então, se a gente chama priori vezes verossimilhança de um g de x de θ, então se a gente conseguir mostrar que para todo x, esse g de x de θ é o núcleo de uma distribuição conhecida, então a gente já sabe que tem que ser essa distribuição conhecida que é a posteriori, né? Porque só tem uma constante que vai fazer essa função gx de θ integral 1. E é justamente a constante que aparece para essa distribuição conhecida. Então é isso que está por trás da ideia de conjugação, que a gente vai explorar nessa aula e mais uma ou duas aulas no futuro. Então, tá bom. De um ponto de vista conceitual talvez faça sentido, mas faz muito mais sentido depois que a gente vê um exemplo prático. E está escrito com muito mais detalhe o que é conjugação nas notas de aula. Então vale a pena vocês lerem e verem isso. Mas para efeitos de contextualização, vamos começar com um modelo conjugado. E como que ele é? A gente nota aqui que x dado θ é uma binomial nθ e θ é uma beta AB. E daí a gente nota aqui que θ dado x, para todo x, é uma beta A mais x, B mais N menos x. Então você nota que se a verossimilhança é uma binomial e a sua priori é uma beta, então a sua posteriori é uma beta também. Então você nota que a forma da posteriori vai ser uma distribuição conhecida. O proporcional ali da posteriori vai dar o núcleo de uma distribuição conhecida. E para vocês verem como isso funciona na prática, a gente vai provar esse resultado agora. A gente vai ver que é um resultado que realmente facilita muito as nossas contas. Então lembra, a gente tem o x dado θ, né? É uma binomial nθ. E θ é uma beta AB. E a gente quer achar a posteriori. Então a gente vai usar aquele truque que a gente viu antes. A gente quer achar a posteriori f de θ dado x. Mas a gente vai, em vez de calcular diretamente a posteriori, a gente vai fazer que a posteriori é proporcional a priori vezes a verossimilhança. E daí a gente pode substituir aqui o que é a priori e a verossimilhança. A priori é a expressão de uma beta, né? Então vai dar beta menos 1 de AB, θ elevado a menos 1, 1 menos θ elevado a b menos 1. E daí a gente tem agora a verossimilhança, é uma binomial, então vai ser n escolhe x, θ elevado a x, 1 menos θ elevado a n menos x. E daí tem algumas coisas que a gente pode observar aqui. O beta menos 1 de AB, ele é uma constante, ele não depende de θ. E o n escolhe x é uma constante também. Então a gente pode falar que isso aqui é proporcional e a gente pode se livrar das constantes. Quer dizer, a gente tem uma constante aqui e uma outra constante aqui. E agora a gente nota que a gente tem θ elevado a algumas coisas e 1 menos θ elevado a outras coisas. E é claro que a gente tem uma indicadora aqui. A gente tem uma indicadora que o θ está entre 0 e 1 por causa da beta. Mas por hora eu não vou cuidar tanto dessas indicadoras, só no final a gente volta para elas. Então o que a gente tem aqui? θ elevado a menos 1 vezes θ elevado a x, então a gente vai obter θ elevado a mais x menos 1.
E daí a gente tem 1 menos θ elevado a b menos 1 e 1 menos θ elevado a n menos x. Então a gente vai ficar 1 menos θ elevado a b mais n menos x menos 1. E daí, é claro, a gente pode agora escrever a indicadora. A gente tem uma indicadora aqui, o θ está entre 0 e 1. E daí tá bom, a gente sabe que essa expressão aqui é proporcional a posteriori. E a gente pode notar que esse é o núcleo de uma distribuição conhecida, né? Se eu colocasse um beta menos 1 de alguma coisa, daí a gente obteria exatamente a distribuição de uma beta, né? Isso aqui é proporcional a beta menos 1 de a mais x, b mais n menos x, e daí aqui a gente tem θ elevado a mais x menos 1, 1 menos θ elevado a b mais n menos x menos 1, vezes a indicadora de 0 menor ou igual a θ menor ou igual a 1. E essa aqui é exatamente a distribuição beta, né? Como que eu sabia que era para eu colocar essa constante aqui? Bem, eu já tinha notado que a gente tinha um núcleo de uma beta a mais x, b mais n menos x. E, portanto, eu simplesmente adicionei a constante que tem nessa distribuição. E, portanto, a gente acabou de notar aqui que a gente acabou de notar que o f de θ dado x é proporcional a uma distribuição conhecida. Ele só pode ser proporcional a uma única distribuição. Então, a gente notou que o θ dado x tem que ser uma beta a mais x, b mais n menos x. O que prova o resultado que estava enunciado no slide, né? Então, vocês viram que as contas que a gente teve que fazer são relativamente simples. Se vocês tentassem calcular a posteriori usando o teorema de Bayes inteiro, né, fazendo a integral do f do x, talvez fosse um pouco mais complicado de fazer as contas. E só usando o proporcional a gente aproveitou o nosso conhecimento sobre o núcleo da distribuição para facilitar as nossas contas. E isso é uma ferramenta muito poderosa que a gente vai aproveitar. E é isso que está por trás da ideia da conjugação que a gente vai usar. Legal. A gente achou a posteriori, mas a gente consegue achar a distribuição preditiva dos dados? Nesse caso, a gente vai conseguir achar a distribuição preditiva também. E é exatamente isso que a gente vai fazer no próximo vídeo.